Se tivéssemos a fé igual a um grão de mostarda, ou próximo, isso quer dizer que a nossa ainda é menor. Então precisamos de alguma forma desenvolver essa fé. E hoje, o que a gente vai aqui refletir é exatamente como a gente pode desenvolver, alimentar, entender essa fé que nos é tão importante, mas que nós ainda estamos iniciando a caminhada desse desenvolvimento dessa fé. E para isso nós vamos lá no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 11, e nós vamos ver ali, na parte que está dedicada às instruções dos Espíritos, uma mensagem do Espírito intitulado José. Essa mensagem é de 1862, então antiga, mas uma pequena, não é uma mensagem enorme. Depois, se vocês quiserem olhar no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão ver que é uma mensagem pequena até, mas muito conteúdo. De cada parágrafo é uma mensagem, algo para a gente refletir. E nós então vamos nos apropriar desse texto, dessa mensagem, e vamos então falar e entender um pouco dessa grande virtude que é a fé. E essa mensagem, ela tem um título, até não é muito comum, mas ela tem um título, essa tem. E o título é Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. E aí eu queria começar pelo título. Eu fiquei, quando eu comecei a estudar, eu fiquei pensando, por que fé, esperança e caridade me parece estão assim entrelaçadas, Porque elas têm, que as une, já que ele está dizendo que a fé é mãe, Qual é esse envolvimento? E por que eu preciso estudar ou entender a fé, sempre buscando a esperança e a caridade? E talvez já achando que a gente fosse ter esse tipo de questionamento, o nosso querido Espírito José, ele inicia essa mensagem falando exatamente assim: a esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Então, no primeiro parágrafo, ele já coloca para nós que fé, esperança e caridade é uma trindade inseparável. Não tem como nós estudarmos isso de forma individual. Sempre uma coisa vai levar a outra. É como se fosse um ciclo
Se eu falo da caridade, eu falo da esperança, eu vou falar da fé. Se eu falo da fé, eu falo da caridade e da esperança. Se eu falo da esperança, eu falo da fé e da caridade. Diz o Espírito, que qualquer estudo ou qualquer coisa que se faça em função de as outras duas vão estar presentes. E o que é essa esperança? De que ele fala aqui, né, já que é uma atividade inseparável, ele fala que a esperança e a caridade são uma consequência da fé. E o que é essa esperança? Na visão dele, a esperança é essa perspectiva que nós temos, né, que a pessoa tem, de um bem futuro possível, de algo que está lá na frente, nesse futuro, que para nós se torna uma realidade, é possível alcançar. E isso vem da onde? Da promessa do Cristo, que a nossa vida futura vai ser tão boa, onde nós vamos, inclusive, encontrar a felicidade. Ele diz: a felicidade não deslumbra. Mas essa felicidade que o Cristo fala que nós podemos alcançar mediante seguir o caminho que ele trouxe para nós. Tem o nosso desenvolvimento espiritual que vai se dar através dessa caminhada. Então essa é a esperança que tem dentro de nós quando a gente acredita, quando a gente enxerga essa possibilidade, obviamente, seguindo os ensinamentos de Jesus. Nesse mesmo capítulo do Evangelho, no item 12, Kardec fala: o homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. Então ele está dizendo que essa certeza, que essa esperança desse futuro me faz viver um presente às vezes difícil na nossa vida, os desafios, mas com a força que essa fé vai me dar para eu poder suplantar, né, esses obstáculos. E a caridade? A caridade ela vai ser praticada por todo aquele que necessita, que faz, que realiza uma ação por amor ao próximo. A caridade, nós já sabemos, é o amor em ação, não é isso? A caridade é aquilo que a gente consegue já fazer para ajuda ao próximo, para ajuda ao outro. Porque já entendemos que isto é o caminho. Fora da caridade, não há salvação. Assim foi o caminho. Então a gente percebe que caridade, amor, fé, esperança, né? Realmente essa fé, esperança e caridade estão lá, numa trindade que tudo fala de amor, porque essa é a lei de Deus, a lei de amor. Mas elas são uma trindade, essas virtudes, porque não tem como entendê-las de forma separada. O Espírito José, mais à frente nesse texto, ele diz assim: mãe, a fé, de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar
atentamente pelo desenvolvimento das filhas que gerou. Que filhas? A esperança e a caridade. Mas continuando, ele fala assim: para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa. Não deve entorpecer-se. O que ele está querendo dizer? Que a fé, para a gente fortalecer essa fé, para a gente desenvolver essa fé dentro de nós, ela precisa de ação, ela precisa de obras. A cada um, segundo as suas obras. Precisamos de obras para desenvolver a fé que está dentro de nós. Então, não basta a gente dizer: ah, eu tenho fé. Você tem fé? Ah, eu tenho. Até a página 2, mesmo. Porque no primeiro desafio que a vida nos impõe, e impõe a todos nós, não há diferença. Pode fazer diferença, sabe em quê? No tempo. E Deus é tão bom que enquanto um está passando um desafio, eu que no momento às vezes nem estou muito, não estou muito, posso ajudar aquele, né, que está numa situação às vezes mais delicada que a minha. Mas não adianta só falar, nós precisamos agir, nós precisamos, como ele fala, ter essa fé ativa, verdadeira, através do trabalho, do amor, em função do nosso próximo. É esse trabalho da caridade que vai fazer com que essa fé se desenvolva dentro de nós. É como, por exemplo, uma lâmpada. Se ela não acende, ela é inútil. Ela não realiza a função que ela precisava, que era clarear. Então, ela é inútil. A fé, para ela se desenvolver, apesar dela ser inata em nós, porque ela é uma semente divina, nós temos a centelha divina em nós, sementes que Deus, né, como herdeiros de Deus que somos, temos em nós. E a fé, ela é inata em nós, mas ela é uma sementinha. Ela precisa do nosso esforço para nós a desenvolvermos. Então precisamos agir, obrar, trabalhar, sempre pensando em como? Na caridade. No livro Vinha de Luz, que eu acredito, né, que vocês conheçam, no capítulo 40, intitulado Fé, Emmanuel diz assim: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente, qual acontece na vida comum. O Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Então, gente, estamos lá. Senhor, me dá fé. Senhor, aumenta a minha fé. Ok. O que ele vai fazer? Colocar no seu caminho, não ele, né? As suas leis, vão fazer com que no seu caminho venham oportunidades para você trabalhar, para você ajudar o próximo, para você poder exercitar a sua caridade, exercitar a sementinha do amor que também está em nós, que vai então aumentar a minha fé. Mas ela não vai acontecer do nada, como se fosse um milagre. É isso que Emmanuel fala aqui para nós. Então, quando a nossa
quando a gente tem essa fé dessa forma dinâmica, né, nós temos mais força para encarar os nossos obstáculos da nossa vida. E Jesus tem uma passagem em que Jesus fala o seguinte, está em João capítulo 1, versículo 38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Então Jesus aqui, quando ele pergunta que buscais, ele está sendo muito claro quando ele fala para nós: olha, é preciso que vocês pensem no movimento que vocês precisam fazer, nesse esforço que Emmanuel fala, que precisamos ter, do que é necessário para a nossa iluminação interior. Porque se eu desenvolvo a minha fé, eu desenvolvo essa virtude em mim. Então eu me ilumino. Não é isso o nosso propósito? Estarmos aqui para nos iluminarmos cada vez mais, até nós chegarmos a uma perfeição relativa? Então precisamos seguir o que o Mestre nos convida, né? Há mais de 2 minutos. No livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel, também num capítulo chamado Fé e Obras, ele fala assim: por dentro, a fé reinando sublime, orações primorosas, discursos admiráveis, louvores e cânticos. Mas por fora, o trabalho esquecido. Campos ao desamparo, enxadas ao abandono, lareiras em cinza. Isso é, se não há obras, eu tenho a semente da fé, mas não vai me adiantar senão. Ela vai ser inútil, ela não vai se desenvolver. E aí a gente pode perguntar: tá bom, isso tudo, mas então a fé nos regenera? A fé nos transforma? Ela é possível então nos transformar? E aí o texto do Espírito José fala assim: a fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Então, é possível sim, através da fé, do desenvolvimento da fé, nós podemos então, cada vez mais, nos regenerarmos, nos transformarmos, porque ela vai então nos iluminar. E aí a gente também pode seguir um pouco mais adiante. Mas se a fé, como a gente já conversou, a fé inata, ela está em mim, né? Por que tantas pessoas dizem que não têm fé? Né? A gente às vezes lida com materialistas, não creio em nada, creio em mim, tudo bem. Né? Embora essa fé seja inata, embora ela seja dada a todos, nós já vimos que ela precisa se desenvolver. E aí, nós temos 2 grandes empecilhos em nós ainda. O orgulho, que nos faz acharmos que nós não precisamos de ninguém. Muito menos eu pensar em ter que ajudar alguém. Né? Se eu não preciso de ninguém para mim, ainda mais achar que eu vou ajudar alguém. Né? Se vira. Né? Eu me basto e você vai correr atrás do seu. Né? Então, esse orgulho, ele nos faz achar que nós somos autossuficientes. E assim nós vamos, né, de uma forma geral, vivendo a nossa vida
independente do que acontece à volta, porque tem um ditado que eu não sei se eu vou me lembrar direito, o trigo é pouco, é isso? O meu pirão primeiro, não tem uma coisa assim? Tem. Farinha A pouca. farinha pouca, meu pirão primeiro, né? E aí o egoísmo vai falar mais alto e nós então aí estamos bem, né? O orgulho lá em cima, o egoísmo para a gente ter o melhor só para nós, querer, né? E um dividir com o outro. E aí a fé, então, acaba sendo um trabalho frustrado, né? Algo que nós não conseguimos desenvolver em nós, e cada vez esses irmãos vão se sentindo mais rudes, né? Mais embrutecidos, né? Fechados em si mesmos. Eu, como profissão, eu sou psicóloga, e digo assim, uma realidade muito triste, que muitos, né, das clínicas, né, estão cheias de pessoas vivendo situações extremamente egoístas, né, de uma autossuficiência muito grande, e que encontram um vazio interior também tão grande quanto o seu orgulho e o seu egoísmo. E aí fala-nos o irmão José: preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construímos, está falando da fé, levantai conseguintemente esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. Então, precisamos, apesar de estarmos perante, né, irmãos que tendem a fazer desse egoísmo seu escudo, né, que nós possamos então entender que vai ser através, sim, da humildade da gente perceber que não estamos no controle de tudo, e que Deus está, né, Jesus está nesse controle, e aí desenvolvermos essa humildade para que nós possamos então seguir nesse caminho de cada vez mais aumentarmos a nossa fé. Mas a fé pode ser transmitida para alguém? Uma dúvida dela, será que pode? Né? Acho que sim. E aí Kardec diz assim: a fé não se prescreve nem se impõe. E o irmão José fala: pregai pelo exemplo da vossa fé para dá-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para lhes fazer ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança firme para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Portanto, a hora que a gente tem essa fé sincera, a gente pode sim contagiar o outro, mas a gente não pode impor. Não podemos. Mas o nosso exemplo, tanto na caridade, nas obras que nós fazemos, como na esperança das promessas do Cristo que nós temos e que nós acreditamos, nós podemos sim fazer o outro se animar, né, dessa forma, com essa nossa fé, com essas nossas atitudes, né? Porque as atitudes falam muito mais do que
as palavras. Né? Eu posso estar aqui falando para vocês e alguém pensar assim, ela faz as caridades que ela fala. Né? Então, palavras, como diziam os mais velhos, palavras o vento leva, menos as de Jesus. Né? Mas as atitudes, os atos, aquilo que realmente a gente faz, a gente prega. Isso que é importante. E assim a gente consegue realmente contagiar alguém. Existe um livro de Carlos Pacelli chamado O Evangelho de Chico Xavier. E ele fala assim: o exemplo é uma força que repercute de maneira imediata, longe ou perto de nós. Não podemos nos responsabilizar pelo que os outros fazem de suas vidas. Cada qual é livre para fazer o que quer de si mesmo, mas não podemos negar que as nossas atitudes inspiram atitudes, seja no bem ou não. Então, isso é algo que a gente precisa refletir bastante. Né? Nós, às vezes, somos pais responsáveis, né, por outros. As nossas atitudes, aquilo que a gente faz, que a gente prega, é importante. E esse poder que a fé nos dá, o que ela traz para nós? E aqui, pelo texto, nos traz um otimismo sadio. Né? É aquele otimismo, gente, que não é acreditar, né, um conto de fadas. É olhar a vida com um otimismo realista. Né? A gente tem esse, vamos dizer assim, esse linguajar, né, na própria psicologia. Né? É importante que nós tenhamos um otimismo realista. Porque o otimismo realista é você enxergar as coisas do jeito que elas são, mas com a força capaz de superar as dificuldades. Sempre achando, né, crendo que é possível um futuro melhor. Estamos caminhando para um futuro melhor. Então, nós estamos aqui, como ele fala, por uma oportunidade de evoluirmos. E a fé vai nos dar o quê? Essa serenidade para a gente poder passar pelos obstáculos e conseguirmos a nossa iluminação interior. Nesse capítulo 19 do Evangelho, tem o item 6, a gente vai lembrar lá do que Kardec nos fala sobre a fé. Fé inabalável, só é a que pode encarar de frente à razão em todas as épocas da humanidade. Então, é esse otimismo real. Essa fé utilizando a nossa razão. Não é crer por crer. É crer por compreender. É crer porque faz o maior sentido. E quando a gente compreende, quando a gente entende, a gente já é capaz de entender, de pensar, de falar, de expor e de agir. E aí a gente cria uma certa coerência naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente fala e naquilo que a gente faz. O que nós mais encontramos é o que a gente chama de distonia cognitiva. Que a gente pensa uma coisa, fala outra e faz totalmente diferente das outras vezes. Nós ainda possuímos essa dificuldade. Né? Quantas vezes, próprio ditado, faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Hoje em dia isso já não está legal. Os nossos filhos já questionam.
Você disse que mentir não é legal. Mas você mandou dizer para a moça do telefone que você não está. Hoje as crianças nos colocam nessas situações, né? Então, Kardec é muito enfático nessa questão da fé raciocinada. E o Espírito José nos diz assim: tende, pois, a fé com o que ela tem de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, a filha cega da cegueira. Amai Deus, mas sabei por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabei por que credes nelas. Então não adianta falar, eu creio, ok, mas você crê porque você entende? Ou você está crendo porque você nem pensou nisso? Então a fé, para ela estar numa boa base, nós precisamos tê-la utilizando a nossa inteligência, a nossa razão. Não admitamos mais, em nenhum momento das nossas vidas, alguém ditar para nós aquilo que nós é que precisamos discernir por nós mesmos o que é bom para nós. Não é o outro que vai dizer para mim o que é bom para mim. Eu sei, eu preciso me conhecer. Esse autoconhecimento é importante para que eu possa realmente me descobrir e saber o que é bom. Essa coisa, você não sabe o que é bom para você. Não necessariamente nessa mesma hora. E a gente não podia deixar de falar sobre Paulo. Falamos de caridade, não tem como não falar de caridade sem falar da passagem de Paulo na carta aos Coríntios, no capítulo 13, onde ele fala, e ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, então nada seria. Então, ter um conhecimento espiritual não faz do indivíduo um ser caridoso. Não faz. Ele precisa das obras, ele precisa de trabalho, ele precisa da ação de servir ao nosso próximo. E por fim, José, nesse texto, fala assim: segui os nossos conselhos, mas dai-vos conta do objetivo que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirmos. Crede e esperai, sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Se lembra de algumas passagens onde Jesus várias vezes fala: segue a tua fé te salva. Segue a tua fé te cura. São palavras de Jesus. Por isso, é isso que o irmão, esse irmão, esse Espírito nos fala. Então, que nós possamos seguir em frente, vencer os nossos obstáculos, as nossas dificuldades, nunca esquecendo que são aprendizados, que são oportunidades de nos iluminarmos, iluminar o nosso interior, para a gente alcançar essa felicidade que Jesus nos aponta e que com certeza nós chegaremos.